Boa noite, estudantes da doutrina, que a paz de Jesus vos envolva nesta hora e neste momento. Com muita alegria damos continuação ao nosso estudo deste livro tão maravilhoso e que é Os Mensageiros. Vamos avançar para o capítulo número 31. O título é Cecília ao órgão, por isso vamos voltar a falar um bocadinho da música, e da maravilha da música, e a sua atuação também em nós. E para quem não se recorda, nós também já falámos um bocadinho disto no livro do Nosso Lar e tivemos várias referências também à presença da música, tanto que também eles utilizam a música como uma bênção que estimula o trabalho lá na colónia Nosso Lar. E hoje vamos falar um bocadinho novamente desse tema e por isso, sem mais demoras, vamos avançar com o nosso estudo e, como sempre, nós iniciamos com uma oração e assim, dessa forma eu vou pedir que possam ir todos respirando fundo, achando uma posição confortável e levando o pensamento ao mais alto, Jesus. Amado Jesus, os nossos corações ainda na luta dos séculos anseiam sair vitoriosos deste caminho que muitas vezes nós próprios desviamos pelo nosso passo. Mas hoje nossos corações vibram ao sentir os primeiros feixes da tua luz a chamar o nosso nome, porque nos conheces dos tempos imemoriáveis da reunião, do agasalho, dos tempos em que só vias a nossa rebeldia, mas ainda assim acreditavas no nosso potencial. Mestre amado Jesus, hoje, sentindo essas primeiras fagulhas de luz, rogamos para que tenhamos a força, a fé e a coragem para não mais olhar para trás, para não mais nos determos no facilitismo, nas desculpas insensatas, nas ilusões da terra. Possamos ter sempre a boa vontade de companheira no estender de nossos braços para curar as nossas feridas, mas também para acolher aqueles que nos são por companheiros, porque não há um dos filhos da criação que possa evoluir ou caminhar sozinho.
Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Felipe. Vamos então partilhar a leitura. Capítulo número 31. Cecília ao órgão. Poucas vezes, no círculo carnal, tivera o prazer de assistir a reunião tão seleta. Todos os lustres estavam magnificamente acesos, e lá fora as grandes árvores, docemente agitadas pelo vento brando, pareciam refletir o clarão lunar. Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e das escadarias extensas. O castelo enchera-se de alegria com a crescente multiplicação de convidados. O administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores diretos da sua obra, na recepção condigna aos amigos da colónia próxima. O júbilo transparecia em todos os rostos, e eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social, num ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros, distanciados da hipocrisia e das convenções aviltantes. Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o salão de música. Houve geral contentamento. A senhora Bacelar, dando o braço à nobre Ismália, parecia encantada com a lembrança. Dirigimos-nos para o grande recinto, prodigiosamente iluminado por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei então que um coro de pequenos músicos executava harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos na terra. 80 crianças, meninos e meninas, surgiam ali num quadro vivo, encantador. 50 tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto. Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Comovidíssimo, ouvi o administrador explicar. As crianças do posto são as nossas flores vivas. Dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. Abeirámo-nos do órgão, sentando-nos todos em confortáveis poltronas. Quando as crianças terminaram, sob aplausos calorosos, Ismália pediu a Cecília executasse alguma coisa. Eu, disse a jovem corando, se a senhora vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como poderei executar para os seus ouvidos? Não diga isso, Cecília, tornou sorridente a generosa esposa do administrador. A música elevada é sublime em toda a parte. Vá, minha filha. Lembre-me o lar terreno nos dias mais belos. E antes que a jovem Bacelar perguntasse qual a peça preferida, Ismália continuou. Os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda, quando voltava do internato. Meus pais estimavam as composições europeias e quase todas as noites ensaiava ao piano. E fixando em Cecília os olhos tímidos e brilhantes, rematou. Sua mamãe deve lembrar comigo a música predileta do meu velho e carinhoso pai. Notei que a senhora Bacelar disse alguma coisa à filha, em voz baixa, e vimos Cecília caminhar para o grande instrumento, sem hesitação. Com emoção indizível, ouvimos-la executar, magistralmente, a toccata e fuga em ré menor, de Bach, acompanhada pelas crianças exultantes.
Fixei o rosto de Ismália, notando, pela luz do seu olhar, que os seus pensamentos vagueavam longe, talvez em torno do antigo ninho doméstico. Vi enxugar as lágrimas discretas e abraçar Cecília carinhosamente, ao findar a execução. Agora, Cecília, canta alguma canção da própria alma, falou a nobre senhora com ternuras de mãe. Mostra-nos o seu coração. Os senhores bacelares estavam satisfeitos e emocionados. Lia-se-lhes nos gestos o carinho com que acompanhavam os menores movimentos da filha. A jovem sorriu, voltou ao teclado, mas permanecia agora fundamente transfigurada. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente, que vinha do mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. A música parecia sair-lhe das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente no círculo dos encarnados na Terra. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o revérbero da aurora, mas de algo me lembro para registar aqui com a fidelidade de que é suscetível minha memória imperfeita. Como se fora rodeada de claridades diversas daquela em que nos banhávamos, Cecília cantou com voz veludosa e cariciante. Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma todos os lírios puros dos caminhos. Amado meu, como é longa a viagem entre escolhos, neste oceano imenso da saudade, ao sublime luar da eternidade. Em vão, a fada esperança acende a luz dentro de mim, porque tu fostes ao mundo assim. Volta, amado. Ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor, trago comigo o bálsamo, a ternura. Volta a mim, vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura, dar-te-ei o roteiro para a estrada. Amarei os que amas, para que me abençoes com o teu sorriso. Volta, amado, esquece a dor e a sombra do passado. Volta de novo ao nosso paraíso. Quando desferiu as últimas notas, vi-lhe o semblante lavado em lágrimas, como se fora banhado em pérolas de luz. Observei que a senhora Bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismália e falou. Cecília nunca o esquece. A esposa do administrador, mostrando-se extremamente sensibilizada, indagou. Não têm vocês novas notícias de Hermínio? O pobrezinho tem vivido de queda em queda, esclareceu a nobre interlocutora. E Cecília sabe que não poderá contar com ele, por muito tempo ainda, guardando por esse motivo muita mágoa íntima. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha incessantemente, cheia de esperança. Nesse momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar, enxugando os olhos. A esposa de Alfredo abraçou-a e falou: Minhas felicitações. Não sabia que você progredira tanto na arte divina. E que bela canção! Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e retrucou: Perdoa-me, querida Ismália, meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Ismália, porém, de olhos úmidos e compreendendo-lhe o sofrimento íntimo,
conchegou ao peito e murmurou: Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. Obrigada, mãe. E que leitura maravilhosa! Voltamos a falar das crianças no plano espiritual, desta vez no posto de socorro, e por curiosidade estão sempre ligadas à música. Já quando lemos o Nosso Lar também apareceram as crianças no coro, com as músicas também ensaiadas por Veneranda. Não sei se lembram, mas vamos então partilhar os slides. Oi, cortaste, acho que estavas a dar autorização para falar, não era? Sim, estava a dizer que podias avançar. Vamos pelo pensamento. É. Ou pela leitura labial. Então vamos lá. Ah, bem, mais um capítulo muito bom, que vai aqui de alguma forma trazer algumas nuances, ainda que muito levezinho, de coisas que temos vindo a falar, pelo menos nos últimos dois, três capítulos. Aliás, o trabalho em grupo até vai, curiosamente, hoje fui assistir ao capítulo 17, que está que está disponível no YouTube, que ainda não assistiu, que aproveito para ver. E há lá uma parte que fala exatamente do que nós vamos perguntar no trabalho que depois vamos fazer em grupo. Mas, essencialmente, nós começaríamos por dizer que uma pergunta que um cientista me fez há coisa de um ano atrás, numa exposição que estava a fazer, e perguntou: Olha, tu sabes o que é o universo? E nós espíritas, por acaso, ele ficou surpreendido com a resposta, porque nós espíritas até já sabemos, porque nós dizemos: Bem, o universo é energia. E ele ficou admirado. E é verdade, e energia, no fundo, vibra. E a música não deixa de ser uma tonalidade dessa vibração, como nós vamos ver, que pode ser elevada ou pode ser ah, de baixa densidade. Mas existe, como em tudo que o Espiritismo nos tem trazido, que é no ponto fundamental da escolha entre ser elevada ou menos elevada, está sempre o homem, no seu conjunto de sentimentos disciplinados ou indisciplinados, no seu conjunto de pensamentos educados ou deseducados e por aí fora. Mas vamos lá, sem mais demoras, aprofundar aqui o capítulo. Então, começamos aqui com esta imagem da aurora boreal, não é? E a lembrar-nos, ou pelo menos a mim faz-me lembrar, a tal terra regenerada. Imagino eu que seja assim um espetáculo de luzes e de boas vibrações. Mas diz-nos André Luís que todos os lustres estavam magnificamente acesos, e lá fora as grandes árvores docemente agitadas pelo vento brando pareciam refletir o clarão lunar. O castelo enchera-se de alegria, com a crescente multiplicação de convidados. O jubilo transparecia em todos os rostos, e eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social, no ambiente daqueles que começavam a compreender e a praticar o amai-vos uns aos outros. E já na parte final do capítulo, André Luís também diz: Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente no círculo dos encarnados na Terra. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o reverbero da aurora. Ele primeiro demonstra-nos um quadro ou faz uma pintura de onde os seres vão começando a compreender o que é o amor, em que as paisagens se tornam numa alegria. E depois, mais tarde, volta-nos a lembrar que com os recursos que nós dispomos, linguísticos, as paisagens que temos, ele não consegue traduzir o que as palavras maravilhosas que aquela canção trouxeram. E no fundo ele faz uma readaptação para tentar trazer a imagem mais próxima. Então quer dizer que
existe uma diferença entre estes tais diversos planos que nós viemos a falar no passado, de mundos de expiação e prova, mundos de regeneração, mundos felizes. Existe aqui gradações que nós vamos vendo diferenças. E para tornar isto um pouquinho mais visível, vamos recorrer a uma obra no slide a seguir, que é de transição planetária, que tem a ver com a visita dos nossos irmãos de Alcione. E depois eu acho que Alcione já está numa regeneração mais final, mas não tenho bem a certeza. Diz-me ali a Madalena que sim, e por isso está confirmado. As palavras do meu vocabulário são insuficientes para repetir as narrações através de projeção mental que eles por eles propiciada, dando-nos uma ideia ainda que imperfeita do esplendor do reino que a todos nos guarda na marcha sublime da evolução. Em suas narrações, os novos amigos alienígenas falavam-nos de emoções que ainda não vivenciáramos, apresentando-nos paisagens iridescentes, ou seja, que são paisagens que refletem as cores do arco-íris, para nós totalmente desconhecidas, sons e harmonias que nunca tivéramos ocasião de sentir, sem as suas construções feitas de energia modelada, que a mim escapava a constituição, por ser facilmente manipulada pela mente espiritual, conforme nos elucidavam. A fraternidade apresentava-se de maneira sublime, como nunca imaginara ser possível. Então temos aqui mais um chegar, ou mais quase que um despertar da nossa curiosidade por ver o que é este mundo. Falam-nos de planos onde existem cores diferentes das que nós conseguimos percepcionar. Falam-nos de paisagens diferentes, de uma harmonia e de sons que nunca ouvimos falar. E não está aqui vertido neste trabalho, mas no livro Espiritismo, a arte no Espiritismo, como é que se chama, Madalena, que é do Leon Denis? É o espiritismo na arte. Espiritismo na arte, obrigado. Foi recomendado pela Madalena, e então ele diz-nos uma coisa muito interessante, que nestes planos mais elevados já não existe o instrumento como meio de transmissão da música, que essa vibração e essas notas, elas estão próprias, quase que ligadas no perispírito, e é o perispírito que faz esse veículo dessa música. Então tudo se torna mais subtil, tudo se torna mais suave. Passando, Madalena, então vamos lá ver. Só dar aqui o achega das últimas duas lições em que falávamos da regeneração, e temos aqui do título A Regeneração Precisa do Homem, e é uma lição tirada do Fonte Viva, do capítulo 17, e que diz Cristo em nós. Quem quiser ler, para nós vermos o que é que ainda temos que trabalhar, aqui um relembrar. Eu posso ler. Obrigado. Então, a regeneração precisa do homem. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredita que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço de regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos da sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge, pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo.
Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Obrigado, Madalena. E, e temos aquilo que temos vindo a falar, e hoje de uma forma mais aberta, que é, se nós aspiramos uma terra regenerada, se nós aspiramos uma arte mais delicada, se nós aspiramos sensações mais sublimadas em nós, é necessário que nos liguemos a Jesus Cristo e que queiramos fazer com Ele este movimento de elevação. Vamos pôr, vamos relembrar um dos capítulos do Nosso Lar, em que o Nosso Lar, também como colónia, foi evoluindo pela transformação e pela educação dos próprios irmãos que ali eram acolhidos. E o ministro do Nosso Lar, que eu não me recordo do nome, sinceramente, mas ele teve quando começou a administrar aquela colónia, ele teve duras batalhas, não sanguinolentas, não é? Como nós conhecemos, mas de afirmação deste ter Cristo em nós. Ele pacientemente educou, pacientemente ouviu, pacientemente ensinou. Porque o objetivo fundamental da sua paciência era que aqueles corações, em momento oportuno, compreendessem e pudessem, em conjunto, também contribuir para a obra de elevação daquela colónia. Assim somos nós, aqui na Terra ou noutro sítio que viermos a habitar, tanto no plano físico como no plano extrafísico. Jesus não dispensa. Atenção, é engraçado ver que ele coloca aqui que nós precisamos de Jesus Cristo, mas que ele não diz que Jesus Cristo precisa de nós. Ele diz que ele não dispensa o nosso concurso. Porque ele sabe que filhos amados de Deus só vamos aprender quando trabalharmos na vinha de Jesus. E por isso é que ele não dispensa o nosso concurso. Vamos avançar, Madalena, se quiseres. É isso, é isso. E coloca-nos aqui o administrador a dizer: as crianças do posto são as nossas flores vivas. Dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. E ao ler esta frase, nós lembramos e ligando com os slides passados, em que nós falamos muito de transformação, falamos muito de como devemos ser, e não há nada como nos lembrarmos do exemplo que Jesus deu sobre a criança. E ele diz-nos: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Só que muitas vezes nós lemos estas palavras e não as compreendemos. E vamos ver no slide a seguir qual é que é a explicação de Emmanuel que traz sobre isto de receber o reino de Deus como criança e porque é que a criança nos foi dada como exemplo. Quem quiser ler, Eu posso ler. obrigado. Porque nos foi dada a criança como exemplo. É certo que o homem não pode dispensar a razão para vencer na tarefa confiada ao seu esforço,
no círculo da vida. Contudo, faz-se mister considerar que essa razão vem sendo trabalhada de muitos séculos no planeta pelos vícios de toda a sorte. Temos plena confirmação desse acerto no racionalismo europeu, cuja avançada posição evolutiva, ainda agora, não tem vacilado entre a paz e a guerra, entre o direito e a força, entre a ordem e a agressão. Mais que em toda a parte do orbe, a razão humana ali se elevou às mais altas culminâncias de realização, e todavia desequilibrada pela ausência do sentimento, ressuscita a selvageria e o crime, embora o fausto da civilização. Reconhecemos, pois, que na atualidade do orbe toda a iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, do sentimento. O sábio desesperado do mundo deve volver-se para Deus, como a criança humilde, para cuidar dos legítimos valores do coração, porque apenas pela reeducação sentimental, nos bastidores do esforço próprio, se poderá esperar a desejada reforma das criaturas. Obrigado, Ana. E é isto que Emmanuel nos traz, que é a exemplificação da criança. É quase como um pano de linho cuja mancha ainda não caiu. E então ela ainda traz puro sentimento. E no fundo, nós vamos nos tornar o exemplo da criança na medida em que fomos purificando o nosso sentimento, na medida em que fomos fazendo esta reeducação sentimental pelo esforço próprio, é verdade, mas que vamos deixando de lado os, os melindres, vamos deixando de lado o desequilíbrio pela ausência do sentimento, vamos deixando de lado o poder da razão, não é? Daquilo que achamos que só nós é que estamos certos, só nós é que enxergamos a verdade e só nós é que trazemos o dom, o dom de acertar sempre. E na medida em que nos formos desapegando destas viciações, nós vamos nos tornando automaticamente a criança humilde. Porque humildade, ao contrário do que muita gente pode pensar, eh, humildade não é uma pessoa necessitada e pedir. A verdadeira humildade foi aquela ensinada por Jesus Cristo, que é alguém que tem o poder de exigir se faz pequenino para, juntamente com o outro, o auxiliar a caminhar. Humildade é a espiritualidade que se aproxima de nós e nos repete as coisas mais do que uma vez e carinhosamente volta a repetir. Humildade é aqueles quadros que nós já lemos de irmãos quando vão em resgate em zonas de maior densidade, eles recomendam apagar ou diminuir a própria luz para não ofuscar a ninguém. Essa é que é a verdadeira humildade, que é alguém tendo o poder de exercer algum direito, prefere recuar para não magoar, mas sempre com os olhos postos no verdadeiro auxílio. Muito bem, entramos então agora aqui na, na música, que eu encontrei esta frase aqui na internet e que é muito boa, que a música é a linguagem dos espíritos. E tiramos aqui ah, algumas notas no capítulo, diz Mália a dizer: a música elevada é sublime em toda a parte. Agora, Cecília canta alguma coisa da própria alma, mostre-nos o seu coração. E agora André Luís, a jovem sorriu, voltando ao teclado, mas permanecia agora fundamente transfigurada. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente, que vinha de mais alto. A música parecia sair das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. Nós aqui já vamos ver uma coisa, já vamos vendo uma coisa engraçada.
e acontece no ato da oração, acontece no ato dos nossos trabalhos, acontece nas nossas leituras diárias, acontece em tudo que nós fazemos. Ela, quando, quando deixou que o próprio sentimento elevado a guiasse, não é? Por isso é que Ismália recomendou, disse: mostra-nos o teu coração, mostra-nos esse tesouro que vem dentro de ti, mostra-nos toda a beleza que tens aí guardada, não é? E ela, quando se predispôs a fazer isso, André Luís notou determinadas diferenças. Disse logo que refletia uma luz diferente. Parecia que nem vinha tanto dela, mas que vinha de algo mais alto, não é? E então a música, saindo-lhe das profundezas do coração, parece que criou ali um mar em que mergulhou todos numa sublime emotividade. E então, sempre que nós damos de nós mesmos, da profundeza do nosso ser, daquilo que nos faz mesmo palpitar o coração no bom sentido, nós vamos também enchendo desta luz transformadora em nós. Vamos passar, Madalena? Ok. Então, para isto, vamos tentar entender o que é a arte. Não sei, Mónica, se estás em condições de ler. Estás com o Luquinhas. Está aqui um bocado de barulho, mas vou tentar. Ok. Luquinhas, pode ler? Não. Se Eu for- posso ler, eu posso ler. Não tem Obrigada. problema. Então, eu vou ler do início. O que é a arte? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Sempre que a arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração, uníssono como cérebro, nas realizações da vida, então, aí o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. No capítulo da composição, os grandes músicos da Terra, com méritos universais, não obedecem a lembranças do pretérito, e sim a gloriosos impulsos das forças do infinito, porquanto a música na Terra é, por excelência, a arte divina. As óperas imortais não nasceram do lodo terrestre, mas da profunda harmonia do universo, cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente pelos compositores do mundo em momentos de santificada inspiração. Apenas desse modo podereis compreender a sagrada influência que a música nobre opera nas almas, arrebatando-as em quaisquer ocasiões às ideias indecisas da terra, para as vibrações do íntimo com o infinito. Muito obrigado, Madalena. E este é de facto aqui um relembrar muito bom desta função elevada da arte e neste tocante em especial da música. É muito importante, ela tem esta função de abrir os caminhos da ânsia do coração para Deus, não é? Ela quase que nos inspira. E nós todos já experimentamos isto. Em momento de tristeza, em momento de maior desequilíbrio, às vezes pomos aquela música que nós já sabemos que nos vai harmonizando e aquelas notas vão vibrando, 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 até conseguir encontrar a ressonância na nossa própria vibração. E nós próprios nos vamos ajustando, vamos sentindo uma nova esperança invadir os nossos corações, vamos sentindo
novos eh, sentimentos a se formarem. Mas uma coisa muito interessante que é, eu posso utilizar isto como SOS ou posso utilizar isto como cuidado continuado. Se eu, quando estou em desequilíbrio, vou ouvir uma música que me leva, eu vou andar neste sobe e desce, entre desequilíbrio e tentar equilibrar. E é muito mais difícil, depois de estar desequilibrado, voltar para cima. Mas se utilizarmos isto como medicação contínua, enquanto nós estamos cá, de encontrarmos um par de músicas que sabemos que pela sua mensagem ou pelas notas que a compõem, que nos faz bem à alma, vamos pôr as coisas neste termo, e se começarmos a ouvir de forma regular, é uma técnica muito importante para nós irmos mantendo e ajustando a nossa harmonização. Uma técnica muito regular, é uma técnica muito boa para irmos de forma regular, percebendo bem, o que é importante na vida e o que é transitório na vida. E este é o que nos exemplifica aqui de o abrir o coração para os caminhos de Deus. É, é o abrir para esta vibração do nosso íntimo, mas ligado ao infinito. O nosso íntimo é uma coisinha tão pequenininha e o infinito tão imenso, mas eles os dois estão tão correlacionados se nós mantivermos este princípio da afinidade e este princípio da própria inspiração e da comunhão. Então, vamos ter a música elevada como medicamento diário, assim como para controlar a nossa pressão do desequilíbrio. E passo avançando aqui, o espírito e a arte. Então, este agora posso ser eu a ler. E mais uma vez, aqui o espírito comunicava, parece que já tinha comunicado isto alguma vez, que disse. Já vos disseram. E ao ler isto eu lembrei-me dos nossos estudos da mediunidade, porque eu acho que isto também já nos foi dito lá. Já vos disseram que o que chamais de sonoridades para nós é comparável às cores, que transportadas em moléculas fluídicas percorrem os campos vibratórios e vão comunicar aos seres impressões semelhantes àquelas que vossos ouvidos percebem quando ouvir uma gama de sons harmonizados neste ou naquele grau de vibrações. Na Terra, quando uma nota é tocada, se ela provém do tom maior, essa nota vos transmite uma sensação de alegria plena e irrestrita. Se ela é em tom menor, ao contrário, vosso cérebro receberá uma sensação de profundidade, algumas vezes de tristeza ou de grande dor, de acordo com a modulação dos acordes e números de notas tocadas. Portanto, a esses dois grandes princípios, maior e menor, correspondem duas sensações, alegria e dor. Entre essas notas, temos uma infinidade de combinações, que, por isso mesmo, formarão imagens. A arte das ondas musicais forma, igualmente, imagem, mas uma imagem mais subtil, da qual o teor é mais frágil e a compreensão mais delicada. Toda a gente reconhece a influência da música sobre a alma e sobre o seu progresso. Mas a razão dessa influência é, em geral, ignorada. Sua explicação está toda neste facto, que a harmonia coloca a alma sob o poder de um sentimento que a desmaterializa. Tudo isso, um dia, repercutirá no espaço ao centúplo, porquanto as vibrações armazenadas em vosso ser carnal despertarão e atrairão, como uma lira com 1000 asas, todas as sensações atrativas que podem gerar os sentimentos mais harmoniosos, os mais elevados, que circulam nas correntes que amam
diretamente da esfera divina. E é interessante a ligação também a um capítulo que nós estudámos no passado, que nos dizia que o, o ser, eu acho, que ou foi a um ou dois capítulos, que nos dizia que o homem que não tenha amado verdadeiramente de forma sublime na Terra, quando desencarnasse, não ia saber, não ia ter essas vibrações de amor. E aqui, ligado com este capítulo, neste último parágrafo, é isso mesmo que estes irmãos nos dizem, e aqui em especial Leon Denis, que diz eh, que essa vibração que nós vamos guardando enquanto encarnados, ela, quando nós desencarnarmos, ela vai, vai despertar e vai atrair outras vibrações na mesma faixa. E por isso é que, retornando ao slide anterior, é muito importante nós termos este exercício da música como técnica de elevação e de manutenção da nossa alegria interior, se assim podemos dizer. Não sei se querem aqui destacar alguma coisa, se não, Sim, já agora, só fazer força, aqui força. uma pequena referência, porque aqui neste slide fala exatamente da sensação que provoca um tom, uma nota em tom maior, uma nota em tom menor, e nós vemos que a música tocada pela Cecília foi a Toccata e Fuga de Bach em Ré menor. E exatamente a música a falar, a transmitir a dor, não é? Que ela sentia também de não poder estar próxima daquele que lhe era tão querido ao coração. E pronto, é só uma nota. Não, muito bem, muito bem, muito bem referido. Quando a tua mãe leu o capítulo, eu lembrei-me disso, mas também passou-me, mas muito bem referido. Então, vamos lá para o nosso momento de grupo. Mais uma vez um comentário aberto, mas hoje trago aqui uma proposta, e era aquilo que eu vos dizia. Bem, basicamente, primeiro eu vou ler os dois textos. Depois de Cecília cantar emotivamente aquela música, diz-nos Ismália, não têm vocês novas notícias de Hermínio? O pobrezinho tem vivido de queda em queda. Esclareceu a nova interlocutora. A Cecília sabe que não poderá contar com ele, por muito tempo ainda, guardando, por esse motivo, muita mágoa íntima. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha, incessantemente cheia de esperança. E Cecília diz-nos: perdoa-me, querida Ismália, meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Bem, nós vemos que há aqui um sentimento verdadeiro de Cecília por Hermínio, uma personagem que não conhecemos. Ah, isso não sei se vocês recordam, mas no capítulo 17, e eu sei o capítulo exatamente porque eu vi o vídeo, como partilhei convosco, em que o administrador da Casa da Paz falava que Ismália, sendo um espírito superior a ele, não poderia habitar na mesma esfera do que ele, mas que o podia visitar regularmente. E no capítulo passado, há dois capítulos, não me recordo, nós víamos aquele caso em que o esposo veio de Nosso Lar para a Casa de Paz resgatar a sua amada e para ir viver com ele em Nosso Lar. E então a pergunta que fica no ar é: será que afinal há mesmo os chamados escolhidos de Deus, em que uns podem ter a oportunidade de ir resgatar quem amam, e Cecília não tem essa oportunidade de resgatar quem ama? Ou poderá haver aqui algumas condicionantes que devem ser ah, cumpridas antes que esses resgates possam ser feitos? É só um momento de meditação que nós temos entre nós. E depois também meditarmos aqui esta postura que Cecília tem, que enquanto ela espera, ela não desanima e continua a trabalhar cheia de esperança.
E pronto, eu abro os microfones para cada um dar a sua contribuição. Alguém quer comentar primeiro? Mónica, mãe? A pergunta era, será? Como é que era a pergunta, Filipe? A pergunta é, em capítulos passados nós vemos que Uhum. dois companheiros, o que estava acima poderia vir abaixo visitá-lo ou resgatá-lo para junto dele. E aqui Cecília, pelos vistos, não pode fazer o mesmo com Hermínio. Porquê que isto poderá acontecer? E também comentarmos esta postura que Cecília tem, que mesmo se vendo privado daquilo que é o maior desejo do coração dele, não sabemos se é o maior desejo, mas podemos pôr assim, mesmo vendo-se privado desse gosto imediato, ela continua a trabalhar incessantemente cheia de esperança. Uh, Penso que cada um não é resgatado quando quer, mas sim quando chegou o momento, e temos que merecer também esse resgate. A pessoa que, em relação à pessoa que tem que ser resgatada, não é? E a pessoa que vai resgatar, nem sempre o nosso querer, como já vimos em nosso lar, não é? Por exemplo, o André Luiz e a mãe estava num plano superior, nem sempre, mesmo que ela quisesse ajudá-lo, não poderia, porque isso tem que ser, a pessoa tem que trabalhar para a sua evolução, não é quando só porque temos alguém que queira, eh, não é, não chega. Temos que cada um de nós lutar pela nossa evolução. É como nós aqui na Terra, nós podemos gostar muito de alguém, um filho, um familiar, o que seja, e sabemos que aquela pessoa está no caminho errado. Mas nós não podemos fazer muita coisa, temos que deixar ele seguir o seu caminho, porque cada um tem que, como é que se diz? O, re- o resgate é individual, a salvação é individual, como se diz. Cada um tem que fazer o seu percurso. Podemos aconselhar, podemos falar, espiritualmente também os nossos guias, os nossos anjos da guarda podem nos intuir, mas não podem fazer muito por nós, tem que estar ali, porque somos nós que temos que seguir o nosso caminho, temos nosso livre-arbítrio. Exatamente. Em relação dela se manter esperançosa, eh, sim, o trabalho, porque não? Eu acho que a esperança é a última a morrer e acho que é o caminho certo a seguir. Pronto, e passo. Não sei bem Obrigado, explicar Mónica. aqui dentro, mas. Foi muito bom. Muito obrigado. Não. Queres falar, mãe? Não, eu por acaso tinha pensado exatamente o que a Mónica falou. Realmente, a gente não sabe as circunstâncias em que, porque é que eles estão, não é? Porque é que ele ainda está na Terra e de queda em queda, não é? Quer dizer que está a ter um percurso difícil e que está a ser complicado a progredir como ela progrediu, não é? Porque realmente a evolução é individual, como disse a Mónica. Nós precisamos uns dos outros, não é? Acho que era como dizia na leitura, precisamos uns dos outros, mas para, para podermos evoluir, porque só auxiliando
o próximo, conseguimos retirar de nós as imperfeições, não é? Aperfeiçoarmos no sentido de retirar de nós aquilo que ainda tem que ser trabalhado, a paciência, a tolerância, e só com muito sacrifício, muita renúncia, é que a gente consegue evoluir. Não é só o trabalho, mas temos que fazer o sacrifício agradável a Deus, não é? Ao fazer a vontade de Deus e não a nossa, estamos a abdicar de nossa própria vontade. E isso é inevitavelmente um sacrifício para nós, não é? Porque cada um sabe aquilo que lhe custa fazer alguma coisa. Só a própria pessoa sabe. O que para um é fácil, para o outro é difícil, não é? Mas o esforço é que é meritório, não é? É o esforço que nós fazemos para ultrapassar as nossas próprias imperfeições. Hum, e, e acho que foi na prece que o Filipe falou que é preciso fé e coragem, não é? Para nos mudarmos, hum, para avançarmos, não é? Para irmos sem olhar para trás. E, e é o grande esforço dessa grande fé, dessa coragem, é que é o impulso para a nossa evolução. É como hum, isso é próprio de cada um. As batalhas, nesta altura da transição planetária, todos nós temos grandes batalhas a fazer. Todos nós. Todos nós estamos a lutar pela nossa própria elevação, pela elevação do planeta. Todos nós estamos com a consciência de que algo é preciso fazer, de que temos que mudar as mentalidades, a começar pela nossa. E ao mudar a nossa forma de pensar, isso também estudamos no estudo da mediunidade, né? Ao mudar a nossa maneira de pensar, o nosso tónus mental, modificamos o que está à nossa volta. Quando estamos em harmonia connosco mesmos, com os chakras alinhados, né? Quando estamos em harmonia, à nossa volta também há harmonia. Ou pelo menos espalhamos essa harmonia pensando em Jesus. Não é só o bem, é o bem com Jesus. Esse é um bem diferente. Esse produz boas vibrações. Esse trabalho com Jesus é que modifica o mundo e, e leva à vibração. E passo. Obrigada, muito, muito bem visto. E eu, relativamente à pergunta, eu concordo com o que já foi dito aqui no grupo. É claro que tem que haver um mérito por parte da pessoa que vai receber a bênção do resgate, a bênção do auxílio. Não é que ele, em algum caso, seja negado a nós, mas é necessário porque nós estejamos preparados para isso, não é? Vemos diariamente a misericórdia divina agindo em nosso favor quando nós somos devedores imensos perante a criação, não é? Ainda temos uma caminhada muito grande para fazer e muito que nós temos que dar ainda a toda a criação, a todo o universo, de nós mesmos, mas nós temos que estar preparados para receber o auxílio, não é? Não podemos, nós vemos que neste posto de socorro onde trabalha os irmãos que falávamos no capítulo
passado, acolhem muitos irmãos ainda revoltados com a própria situação, ainda com um pensamento bastante materialista, ainda carregando as suas ideias de sua vida no plano material, mas estavam ali por alguma razão, porque também já estavam preparados para ir recebendo o auxílio que recebem naquele posto de socorro. Este irmão Hermínio, nós não conhecemos ainda a sua história, mas pelo que vimos, ainda se encontra longe de estar preparado para receber esse auxílio. O auxílio do resgate ainda tem um caminho muito grande para percorrer, para poder acompanhar Cecília e poder juntar-se novamente a ela. E isso vem retratar também um bocadinho do nosso caminho, porque nós como humanidade, já tivemos tantas oportunidades de evolução noutros planetas, atingindo fases de transição também, planetas a adentrar a regeneração e nós ficámos para trás porque não estávamos preparados. E ao ficarmos para trás também deixámos lá nesses planetas irmãos que nos amavam e que continuam a amar-nos e que levam consigo também a saudade e nós também a saudade. Por isso é que os nossos primeiros retratos da civilização na Terra retratam essa mesma saudade que nós carregávamos desses seres que deixávamos para trás, não é? Os anjos caídos, por alguma razão, permanecem ainda. Um, e, e sabemos lá quando teremos a oportunidade de nos reunirmos a eles novamente. Até agora já passaram milénios, não é? Só neste planeta já se passaram alguns milénios, mas temos uma longa caminhada e o bonito é que Cecília carrega sempre o sentimento de esperança, incentivando-a a continuar a trabalhar e a servir, e se ela sabe perfeitamente que vai voltar a encontrar-se com Hermínio numa ocasião mais benévola para todos. E nós é a mesma situação. E este capítulo falar da música, e a minha mãe também comentou sobre a transição, e nós vemos como também toda a arte vem pronunciar uma nova era e vem-nos trazer cada vez mais essa ligação ao divino, não é? Essa ligação a Deus, à criação, ao universo. Não é? Nós vimos já um bocadinho disso na época do Renascimento, não é? Terminou uma fase mais escura na humanidade, não é? A Idade Média, e depois veio a época do Renascimento, trazendo-nos as artes em todo o seu esplendor, para o que nós podíamos receber na altura, não é? Toda a pintura, a música, e hoje continua a evoluir e está por vir ainda mais uma maravilha de arte que vai nos auxiliar também a deixarmos um bocadinho mais a matéria para trás e a encontrarmos através das vibrações proporcionadas pela música mais a nossa ligação a Deus, a toda a criação, e vai-nos também auxiliar no nosso caminho de evolução, sublimando os sentimentos, ativando, estimulando cada vez mais a nossa intuição, não é? Toda a nossa ligação ao espiritual e indo sublimando e o nosso ser e indo desmaterializando. Era isso que eu queria dizer. E este capítulo é muito, muito, muito bonito. Acho que falar da arte, no geral, para nós também ainda é um bocadinho difícil, porque ainda temos tanto por conhecer sobre a sublimidade que opera a música e a pintura e todo o tipo de arte no nosso ser, que ainda ficamos um bocadinho aquém, mas é sempre bonito, é sempre bonito, e é esse o meu comentário. Quero agradecer, deixar já aqui o meu agradecimento por este estudo e passo a palavra. Felipe, é a tua vez, se quiseres comentar alguma coisa. Vamos lá. Eu estava aqui a ver no Livro dos Espíritos, ah, e na pergunta 1017 nós temos
Alguns espíritos disseram habitar o quarto, o quinto céu, etc. Que entendem eles por isso? Quando lhes perguntais que céu habitam, é porque tendes a ideia de vários céus, dispostos como andares de uma casa. Então eles vos respondem, conforme a vossa linguagem, mas para eles estas palavras, quarto, quinto céu, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se for infeliz, ele dirá que sim, porque para ele inferno é sinónimo de sofrimento, mas sabe muito bem que não é uma fornalha. Isto traz-nos a ideia de divisão pela própria purificação, não é? E nós lembramos aqui as palavras de Jesus Cristo, quando, apresentado a 10 leprosos, ele curou os 10. Ele tinha esse poder. E disse, ele não os curou na frente dele, ele disse, vão e vão-se mostrar aos sacerdotes. E na medida que eles iam caminhando, eles foram-se curando. Pelo magnetismo, sabemos nós, mas ainda assim houve um deles que retornou atrás e agradeceu a Jesus Cristo pelaquela cura. E ele, em comentário aos discípulos, disse, em verdade eu vos digo, que dos 10, apenas um foi curado, o que veio atrás de agradecer. E o que é que está por trás dessa cura? A mudança do propósito de vida. Não é que aquele irmão se tenha tornado num espírito puro, mas guardou no propósito dele mudar de vida. E essa mudança de vida fez com que ele tivesse ali uma mudança de vibração e pudesse, não é o que nos é aqui comentado, mas que se estivéssemos a falar de planos, provavelmente ele poderia alçar a um plano diferente. Aqueles outros 9 que Jesus disse que voltariam a ficar enfermos, ele diz que a única preocupação deles era estarem sãos para voltarem à velha, antiga vida que tinham. Então, se nesta relação de dois espíritos que se amam, o que está acima tem sempre o dever, conforme nós vimos num estudo passado também, tem sempre o dever de baixar para auxiliar, tem também o dever de aguardar por aquele que está em baixo queira ser ajudado, que no fundo foi tudo o que vocês também transmitiram. Enquanto não houver esta predisposição de auxílio, estas duas combinações de desejos não encontram a ressonância necessária para que haja este trabalho conjunto. Comparativamente aos dois casos que nós vimos que o administrador, depois do seu desencarne, ele percebeu que toda aquela revolta que guardou em vida para Ismália não era certo. Ele percebeu a necessidade de perdoar. Ele percebeu a necessidade de trabalhar e de se entregar em Cristo, o que nos vai lembrar a leitura que nós lemos logo no capítulo, no início deste estudo, que era Cristo em nós. Ele percebeu essa necessidade e então, depois disso, o coração dele guardava um propósito diferente. E por isso mesmo é concedida esta aproximação. O outro caso que nós víamos do esposo que veio buscar a esposa à colónia a esta colónia, nós vemos exatamente a mesma coisa, que é, desde o momento em que ele tem esta decisão, ela passa 6 anos consecutivos a trabalhar. Para quê? Para ir moldando o seu coração para estar um pouco mais preparada para a nova morada que foi. Então, se há sempre a benevolência do que está acima de descer para auxiliar o que está abaixo, não podemos nunca deixar de ter o concurso de quem está em baixo de se esforçar para elevar. E então é aqui que eu entendo a diferença dos casos. É necessário que Hermínio, de reencarnação em reencarnação,
vá percebendo esta necessidade de se modificar. Um dia acontecerá, como também um dia acontecerá com todos nós. E em relação à posição que Cecília guarda neste tempo em que espera, vou-me repetir novamente, mas é exatamente a leitura do Cristo em nós. Ela sabe que hoje o verdadeiro compromisso, não esqueçamos que ela já é um espírito que já tem alguma luzinha. É como alguém dizia a Alexandre, a Vicente, desculpem, a Vicente, diziam assim: Vicente, tu não sabes a luz que tu já carregas em ti. E esta irmã Cecília, ela também já carrega uma parte de luz. E essa luz faz com que ela tenha este compromisso firmado no coração dela, que é servir a Cristo. Enquanto eu não consigo ter reunidas as condições necessárias para ter junto de mim aqueles que eu amo, eu tenho que doar o meu amor em serviço. E é um grande exemplo para nós que muitas vezes fazemos o contrário. Quando não vemos satisfeitos os nossos desejos imediatos, alegamos impossibilidades de trabalho. E quando devemos ter uma posição contrária e igual a esta, a posição de Cecília, que é permanecer no trabalho, cheia de esperança que um dia o quadro se modificará às nossas vistas. E passo. E pronto, e termina assim o nosso estudo desta noite. Vamos terminar com a nossa oração. Ok. Vamos então todos fechar os nossos olhos. Querido e amado Mestre Jesus, Mãe do Rabi da Galileia, quanto te agradecemos, Senhor, pela bênção da união nesta noite de hoje. Quanto temos para te agradecer em nosso caminho até a hora presente. Quantas bênçãos derramas incessantemente a nosso favor. Quanto auxílio nos é prestado, quanta luz no caminho, quanta palavra amiga para nos erguer a cada dia, quantas bênçãos de cura, quantas bênçãos, Senhor. Por acréscimo de misericórdia divina, vens nos concedendo. Eternamente gratos serão os nossos corações. No entanto, Mestre amigo, auxilia-nos a transformar esse reconhecimento, essa graça em serviço, em boas ações praticadas juntos daqueles que partilham a estrada conosco. Auxilia-nos a converter as nossas horas em serviço ao próximo. Auxilia-nos a transformar os minutos que dispomos para que possam representar serviço útil perante a criação. Mestre, auxilia a converter as nossas mãos
em ferramentas úteis. Auxilia-nos a converter o nosso coração em depósito de tesouros sublimes. Tesouros esses que a matéria não dispõe. Auxilia-nos a alçar esses planos mais sublimes com o esforço de cada dia. Auxilia-nos a ser corajosos e pacientes. Pedimos, no entanto, Mestre, fortaleças a nossa esperança. Faz com que esse sentimento divino cresça em nós cada vez mais. Auxilia-nos a carregá-la como companheira divina a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Auxilia-nos, Senhor, para que aprendamos mais a darmos a mão uns aos outros como forma exemplificatória do amor. Que a vossa paz nos abençoe agora e sempre, e que assim seja. Muito obrigada a todos e retornaremos na próxima semana, se assim Deus o permitir. Que o Senhor traduza o meu agradecimento em renovadas bênçãos de alegria e paz. Beijinhos! Obrigado.